De volta para o segundo bloco do programa Coletiva de Imprensa, hoje estamos recebendo Helenice Amaral Baratella, pesquisadora sobre o samba bragantino, sobre o samba brasileiro, uma historiadora que gosta do samba, mas também tem outros trabalhos a desenvolver, produtora cultural, vários trabalhos desenvolvidos. Quais deles você desenvolveu e lembra, assim, digamos assim, com carinho, ficaram guardados no coração? Olha, vou dizer bem assim, francamente, todos eles eu me dediquei de coração. O projeto do João Pacífico, que foi em 1997, que foi uma coisa que me marcou muito porque eu fiquei indignada com a história. Eu conheci o João Pacífico na casa de uma amiga, a Soninha e o Maurício. O que acontece? Ele estava praticamente morando de favor na casa de uns amigos. O João Pacífico é um grande compositor de música caipira. Daquele raiz também, né? Tá vendo que não é só samba, né, gente? Cabocla Teresa, Pingo d'Água e tal. E aquilo lá me comoveu de uma tal maneira, porque eu falei, puxa vida, uma pessoa, e que pessoa maravilhosa que ele era. Falei, como é que pode um artista desse nível estar morando quase que de favor na casa de amigos e não ter essa repercussão? Enquanto que na época, Chitãozinho Chororó gravando Pingo d'Água, que é sucesso dele. Sim. Tinha uma novela na Globo onde se cantava músicas dele, até o Antônio Fagundes falou, nossa, é João Pacífico. Mas tudo assim. E o homem precisando receber atenção. Sem dúvida. Aí eu sou muito impulsiva nas coisas, falei, seu João, não podemos deixar essa coisa desse jeito. Alguma coisa nós vamos fazer. Eu vou atrás, nós vamos procurar um projeto. Eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção desse povo. Ô, dona Helenice, ele era uma coisa assim. Na época começou a televisão aqui em Bragança. E tinha um programa regional que era Bragança Rural, parece, eu não sei o nome. Que era a Elaine e o irmão dela que levavam a... Eu procurei por eles, porque também não sabia como começar. Se eles quanto que eles cobrariam, quanto que a televisão cobraria para fazer essa gravação que eu queria levar eles para São Paulo, atrás dos artistas. Meu projeto era assim, é megalo. Mas não é megalo de maneira que não é isso. Essa coisa de contar com esse amor das pessoas, com a disponibilidade e a bondade das pessoas. Aí puseram um valor lá, tal, que até, né, eu falei, nossa, que coisa cara. Mas enfim, fui atrás de patrocinadores, amigos e fizemos esse projeto. Entrei em contato com todos os artistas, né, o Chitãozinho Chororó, o Sérgio Reis, como é que chama aquele dois, como é que é o nome deles, meu Deus, você está sumindo aí, mas enfim. Fique à vontade. Fique à vontade. As irmãs Galvão. Sim. Tava vivo. Já vieram aqui na TV Altiora? Não, eu fui até eles. Sim, as irmãs Galvão vieram aqui na TV Altiora? Vieram aqui. Ai, gracinha, aquelas duas, né? Enfim, foi atrás de vários artistas que deram, o Sérgio Reis, que pessoa maravilhosa. Nossa. Até ele elogiou muito Bragança, o prefeito, na época. Certo. Né, porque ele teve uma passagem aqui em Bragança e teve uma atenção especial, ele elogiou. Enfim, abriram as portas. Todas as casas nós fomos, gravamos, e que emoção deles darem o depoimento para o João Pacífico. Então foi um negócio assim, foi um projeto realmente que eu estava com alma nessa história e houve essa resposta desse pessoal que colaborou. E tivemos alguns problemas, evidente, mas aí a coisa foi. Como era em fita UHF, as coisas mudam, depois era DVD, eu passei para DVD, né, e o projeto está aí. Fora do João Pacífico, e foi um sucesso muito grande, não só o projeto, porque através desse projeto eu mandei para todos. Porque eu tinha ligado para o SBT, a Hebe Camargo, na época vinha com aquele microfone, Chitãozinho vai lançar, onde está você, João Pacífico? Liguei no SBT, você quer saber onde ele está? Passei o telefone. E assim fiz com várias redes de televisão. E aí depois desse DVD que eu entreguei, esse CD que eu entreguei para todo mundo, começaram a chamar o João Pacífico. Ele ficou na minha casa 15 dias para poder gravar aqui em Bragança, com violeiros daqui. Então foi um projeto feito com muito carinho. Eu vou te trazer a fita, vou te dar. Traga, vai ser um prazer. Devia ter trazido, mas eu não achava aqui. Bom, então esse foi um projeto. Outros, lançamento de CD de amigos, né, como o Rafael Schmidt, é meu afilhado musical, ele mesmo me chama de madrinha, não que eu considere, mas é um garoto... Está aqui na minha pauta, viu? Então, tem um projeto de incentivar o Rafael no sentido de gravação, embora ele... Um músico maravilhoso. E pessoa maravilhosa, né? Vários amigos. O último que eu produzi foi o
um CD entre amigos do Ives Toledo e o Agni Libera. São 2 seresteiros de Bragança da antiga, como eu digo, da antiga. Que eu também tenho um encanto maravilhoso pela voz dos dois, né? E por causa da minha lembrança das serestas de Bragança. Mais projetos, tem tantos projetos. Trouxe o Arnaldo Freitas para fazer uma homenagem para o Tião Carvalho aqui de Bragança, que é um grande violeiro, que até você poderia estar trazendo ele aí, que ele tem muita história para contar. Depois me passa o contato. Faço questão. O Tião Carvalho é o pioneiro, vamos falar assim, da viola em Bragança. E ele teve uma vida, teve alguns problemas, né? Mas estava meio no cantinho dele. Eu falei, não senhor, vamos agitar isso aqui. Peguei todo mundo aqui de Bragança, Neto, Stephanie, Rafael, todo mundo. E trouxe o Arnaldo Freitas, que é um grande músico também, e fizemos uma festa no Tuzi, em homenagem ao João, ao Tião Carvalho. Foi um evento, assim, que também me deixou muito feliz de ver a alegria dele. Fico até emocionada, a emoção dele. Ele falava, muito obrigado. Não é a mim que você tem que agradecer. Tem que... Não tem. Então eu acho assim, esse é cuidado, isso que eu digo, o termo cuidar do nosso jardim, entendeu? Então, esse projeto do Tião. Olha, tem outros tantos mais aí que tá meio complicado eu lembrar, mas... o Zé Domingos. Sim. Zé Domingos foi outro, que também estava lá quietinho no canto dele. Trouxe o Zé para cá. Grande cantor, maravilhoso. E aí por aí vai os projetos da vida. O interior do estado de São Paulo, sempre conhecido por essa cultura caipira, Bragança sempre foi conhecida por ter essa cultura caipira, e apesar dos modernismos digamos assim, hoje do sertanejo universitário, de tudo que está aí em evidência, Bragança mantém essa cultura caipira, tem a sua raizinha guardada ali, né, Helenice? Tem sim, tem muita gente fazendo muita coisa bonita aí com a viola caipira, tem. E tem que preservar, eu acho isso muito interessante. Tá vendo como eu sou eclética? Não é só samba, não vivo só de samba. E eu sei que você tem um novo projeto aí, já está trabalhando e tem novidade aqui para contar para o nosso pessoal que está ligadinho aqui. Então, quando você me convidou para vir aqui, eu vou ser franca, né? Eu assim, eu não tenho essa vaidade de, eu faço. Eu sei que eu faço. Sim. E eu sei do meu valor, entendeu? Claro. Não preciso de aplausos, nem de vaias, viu, gente? Mas também não preciso de aplausos. Mas eu fiquei encantada. Mas merece, com todo respeito. Obrigada. Com todo respeito. Falei, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre o projeto Geração Portela. Então eu quis vir para cá mesmo para poder falar isso. É um projeto maravilhoso. Para mim, ele está sendo importante trabalhar nisso, porque ele representa 2 sonhos que eu tenho. Um é levar a história do samba para as crianças, né? Certo. Como eu faço com os meus netos, entendeu? A minha neta, principalmente, ama samba. Quando ela liga, né, que eu converso quase que diariamente, ela fala, vovó, você não vai no samba? Ela já pergunta. Então, e a história do samba, as músicas e tal. Então, esse projeto ele engloba isso. Tirar crianças da rua, vamos falar assim. Bacana. Ensinar percussão, letra, cantar e a história da Portela. E dos grandes compositores, claro. Não é só, mas é Geração Portela porque é a representação da Portela. Vem do consulado da Portela, que é do Paulo, um cara fantástico. Ele com a esposa faz um trabalho lindíssimo e está espalhando no Brasil esse projeto. E eu quero instalar isso aqui. Tá? Então, eu estou procurando lugar, ou uma creche, porque os voluntários a gente já tem, eu já tenho. Então, eu estou muito feliz mesmo e empenhada em trazer esse projeto. Então, nesse projeto eu consigo realizar 2 coisas. Cuidar do jardim, mais uma vez, sim, sem dúvida. Que é ensinar o samba para as crianças, tirar, e o samba em si. Essa coisa de ver essa criançada tocando samba e cantando coisa boa, não, claro. Não essas coisas ruins que a gente escuta por aí. E a Portela por quê? Porque eu costumo dizer que meu coração é verde e rosa, mas ele é metade azul e branco. Eu gosto da Portela também, então não vou negar. Sim. Né? E também pelos mesmos motivos da Mangueira. Tem um pezinho em Madureira. Hein? Tem um pezinho em Madureira Tem um também. pezinho em Madureira, assumidamente. Amo aquele pessoal lá, nossa, Marquinho do Pandeiro, Monarco, Tuco Pelegrino, que é uma pessoa que para mim, ele abriu muitas portas com relação ao samba, a esse pessoal todo. Então, eu acho que é isso aí, é gostar. Eu não escondo que eu sou azul e branco também, não. Eu gosto muito da Portela. E eu gosto da Portela dessa
esse tradicionalismo dela que ela mantém. Maravilha. E não faz muito tempo, antes da Portela quebrar o jejum de títulos, que foi recente com o carnavalesco Paulo Barros, a Portela teve um ano que ela desfilou contando um pouco dos sambas antigos, dos carnavais antigos, e eu achei interessante a ousadia deles trouxerem para a bateria deles. Hoje o carnaval que a gente vê hoje industrializado, tudo é um décimo de ponto, você perde o carnaval, um 0,1 você perde o carnaval, e eles não tiveram medo, eles trouxeram a batida dos anos 80, 70, que hoje é totalmente ultrapassada, e eles trouxeram para a bateria por um carnaval recente, e não tiveram medo de nota, de nada. Eu acho legal que ao mesmo tempo eles mantêm a tradição, mas também não tem medo de ousar. Exatamente. A Portela, eles têm uma estrutura muito legal, né? Eles são bem... Mangueira também, viu? Não é só a Portela, claro. Não. Mangueira, mas a Portela tem sim. É muito emocionante. É pura emoção. O manto azul e branco da Portela é muita emoção. E a verde e rosa, ela mexe comigo assim sabe? Os cartolas da vida, os Nelson Cavaquinho e tudo mais. Tem até uma história com cartola muito legal que eu acho que eu gostaria até de contar. O ano que o Cartola, 1980. Sim. Ele morreu em 1980. Eu digo do Cartola porque eu gosto dele. Tenho paixão pelas composições dele, Nelson Cavaquinho e outros mais, né, da Verde Rosa. Mairiporã, uma época, me procurou também para fazer um samba para eles. E aí eu percebi que a história era assim, era para ter um samba para concorrer, porque o vencedor já estava garantido que era deles. E tudo bem. Na época até foi em 1980 isso, foi o último carnaval do Cartola, que ele morreu no final de 80. Aí ele falou, olha, você não faria um samba para nós e tal, assim, assado? Eu falei, faço até 2, quer dizer, modéstia à parte, dá para cantar, dá para inventar 2 modas aí. Mas eu só vou pedir uma coisa, eu sei que você está pedindo para poder concorrer com um samba que já está vencedor. Ele ficou meio sem graça, assim. Eu falei, não, transparência. Eu faço o samba assim, mas eu quero pedir uma coisa. Eu quero sentar na mesa com o Cartola. Fechamos na hora. Então foi feito, eu fiz o samba, levei o pessoal daqui do Lava Pés para cantar, tocar. Já avisei, nós vamos perder, mas vamos sentar tudo perto do Cartola. E eu tive a oportunidade de sentar na mesa com ele, com a Dona Zica. Para mim foi medalha de ouro. Foi medalha de ouro isso daí. Então é uma história que eu estou contando, porque também você está mexendo com samba, eu começo a lembrar 1000 coisas aqui. Mas é isso aí. Sem dúvida. A gente estava falando sobre cultura caipira, sobre música sertaneja, e você vê como que volta para o samba, meio que parece que tem um imã aqui, né? Porque será, né? Por que será, né? Por que será? E eu peço para você falar agora sobre o Memórias do Samba Bragantino. Como que surgiu essa ideia de produzir tanto conteúdo de qualidade, de contar a história do samba de Bragança Paulista, que tem anos e anos e anos, tem muita coisa para contar, né, Helenice? Agradeço o seu elogio. O projeto Memórias do Samba, ele vem de encontro sempre a esse propósito de cuidar do nosso jardim. Sim. Por quê? Eu acho que é necessário. Uma árvore, ela só se mantém com raiz. Essas escolas de samba, elas só vão se manter, vamos chamar, se preservar a raiz onde tudo começou. E acho assim, muitas pessoas têm muita história para contar. E é necessário que todos saibam. A meninada não... Né, eu acho que assim, é uma coisa da cultura do samba. Como que começou a Vila, como que começou a Lava Pés, como começou o Dragão, a 9 de julho, enfim, as escolas, né? Então eu acho que isso aí nasceu dessa minha vontade de preservar a história, de registrar a história. E eu acho que foi um caminho que eu segui e que deu muito certo. Contei com várias pessoas que me ajudaram. Muitos ficaram de fora por conta de não coincidir o dia, a gravação. Era uma coisa muito cara, né? Então ia ser meio do mesmo jeito, eu punha lá a câmera e gravava. Mas não importa, o registro está feito. E o projeto saiu, né? Memórias do Samba Bragantino. E começou, como assim? Quando que foi a primeira saída a campo? Vou gravar um vídeo, vou gravar uma entrevista. Como é que tudo começou? Fui visitar o seu Wilson de Oliveira, que é um dos fundadores do Lava Pés. Sim. Fazendo parte da minha história com relação ao Lava Pés. Era uma família. Nós somos ainda, né? Sim. A casa dele era onde a gente guardava os instrumentos, era da onde a gente tirava a escola e onde a gente compunha samba. Olha que louco. Seu Wilson, fui visitá-lo e aí quando começou o assunto, eu falei, não,
foi a primeira entrevista. Falei, seu Wilson, senta aí, você vai contar para mim essa história do lava-pés. Ele falou, que isso aqui? Foi uma entrevista muito bonita. Então eu falei, por que não fazer isso com o restante, né, com todas as outras escolas, né? E seu Wilson veio a falecer logo depois, um tempo depois, mas está lá o registro, quem quiser, está lá o registro dele, né? O Cisca também, doente, com maior dificuldade da vila. João Magrini e o Cláudio Pédico me levaram à casa dele, fiz entrevista. Então, eu acho que nasceu disso, de eu perceber que essa história tinha que ser contada. E perceber que não se valor... Eu não sei, esse tempo moderno é muito muito confuso, né? Eu já volto a dizer, eu sou da antiga mesmo. Não sei, eu acho que tem que ter um pouco de respeito, um pouco de... A história precisa ser contada, as pessoas precisam saber, né? Precisa ser preservado. Eu acho que é mais essa intenção, né, de se preservar a história. Digamos assim, as pessoas vão, mas a história, a essência fica. Esse ano mesmo eu estava na quadra da 9 de julho, fazendo uma reportagem para o carnaval que passou agora, e conversando com o Jarbinhas Marzagão Filho, que é 9 de julho, desde criança, e ele me contou que o tal Bonini tinha falecido, tal. Daí até na semana que passou, aquele fim de semana, nós demos a notícia aqui no jornal, né? Perdemos um grande sambista esse ano, né, Helenice? Foi mesmo, foi uma perda muito grande. Além de ser amigo pessoal, compadre, a gente é padrinho de casamentos dele, ele e a Betinha, nossa, eu e meu marido, nós somos assim, éramos irmãos, eu acho que é bem isso. E o Tal tem essa representação do samba, sim, porque ele foi, na época que ele foi presidente da Unis do Lava-Pés, é a época que eu estava junto, então a gente trabalhou junto muito tempo, ele colaborou demais com a escola, ele renovou o samba, né? Na verdade, ele renovou o samba, e era sambista, saía, passista, era uma pessoa... Além do futebol, né? Quer dizer, que ele era múltiplo, artista múltiplo, né? Mas foi uma grande perda. Mas, enfim, a vida, né? A gente tem que pensar que vamos ser leves, né? Porque a vida é breve mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu não podia deixar de lembrar do tal Bonini, que eu tive a convivência dele com o Galo da Vila e tanta coisa aí que eu via ele participando e achava muito legal. Mas... vamos falar mais um pouco sobre o Memórias do Samba Bragantino, mas antes vamos fazer um intervalo. Hoje estamos recebendo a Helenice Amaral Baratella, pesquisadora, historiadora sobre a história do samba de Bragança Paulista e do samba brasileiro. Vamos a mais um intervalo para vocês. Fiquem aí, tem muito mais história no terceiro bloco.